Na estrada, a gente acha que já viu de tudo, até o dia em que Deus mostra que ainda tem propósito para cada curva. Aquela idosa podia ter morrido ali, mas Ele me colocou no caminho dela. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Capítulo 1. O peso do silêncio. A estrada ensina coisas que a gente não aprende em lugar nenhum. Ensina que solidão não é só ficar sozinho, é acordar todo dia sabendo que ninguém está esperando você em casa. É olhar para o banco do carona e sentir o vazio ocupar o espaço inteiro. É ligar o rádio só para ter uma voz, qualquer voz, que não seja a sua própria ecoando dentro da cabeça. Fazia 4 anos que Marlene tinha partido. 4 anos desde que o câncer arrancou dela o que eu mais amava nesse mundo. O jeito dela rir, a mão dela na minha, aquele cheiro de café que ela deixava pela casa toda manhã. Eu tentei ficar na cidade depois que ela se foi. Tentei mesmo. Mas cada canto daquela casa gritava o nome dela. Cada foto na parede era um soco no peito. Cada silêncio era insuportável. Foi quando voltei para a estrada. Meu caminhão azul, um Scania velho, mas honesto, virou minha casa, meu refúgio, minha fuga. Eu aceitava qualquer frete. Quanto mais longe, melhor. Goiás, Tocantins, Piauí, Maranhão, não importava. O que importava era dirigir, rodar, não parar para pensar. Mas a verdade é que a gente não foge de si mesmo. A dor viaja junto, sentada ali do lado, quieta, mas sempre presente. Naquela manhã de novembro, eu estava voltando de uma entrega em Palmas. Tinha dormido mal num posto perto de Gurupi, desses que cobram caro e não tem nem chuveiro decente. Acordei antes do sol nascer com o corpo doendo e a cabeça pesada. Tomei um café preto requentado, paguei a conta e voltei para a estrada. O céu estava carregado, nuvens baixas, grossas, da cor de chumbo. A garoa começou devagar, depois foi engrossando, virando uma chuva fina e persistente que embaçava o para-brisa e transformava o asfalto numa pista escorregadia. Liguei o limpador, mas ele chiava e deixava aquelas listras na frente. O rádio só pegava chiado. Desliguei. Fiquei sozinho com o barulho do motor, o ronco grave que me acompanhava há anos. O cheiro de diesel se misturava com o cheiro de terra molhada que entrava pela janela entreaberta. Eu gostava desse cheiro. Me lembrava de quando era menino, correndo descalço no barro, sem peso nenhum na alma. Mas agora o peso era outro. Eu dirigia no automático pensando em Marlene. Sempre pensava nela. No último dia, quando ela segurou minha mão e disse que estava tudo bem, que eu ia ficar bem, mas eu não fiquei, eu fingi que fiquei. A estrada entre Gurupi e Araguaína é longa, reta, sem graça, cortando o cerrado como uma cicatriz. De um lado, pasto, do outro, capim seco e árvores retorcidas. O trânsito era pouco. Um ou outro carro, caminhões espaçados. A chuva continuava caindo, deixando tudo ainda mais cinza, mais silencioso, mais pesado. Eu ia devagar. Não tinha pressa. Nunca tinha. Foi então que vi. No começo achei que fosse um saco, desses de lona preta jogado no acostamento. Mas alguma coisa me fez olhar 2 vezes. Alguma coisa não estava certa. Reduzi a marcha. O caminhão roncou mais baixo. Acendi a seta, mesmo sem ter ninguém atrás, e encostei devagar na beira da pista. A chuva batia no teto da cabine fazendo aquele barulho de tambor. Lá fora, o mundo estava envolto numa névoa branca que tornava tudo mais fantasmagórico. Desliguei o motor. O silêncio foi imediato e pesado. Respirei fundo. Senti um aperto no peito. Aquele tipo de aperto que vem antes de algo ruim. Abri a porta. O vento frio me bateu no rosto junto com a garoa fina. Desci com cuidado, pisando na lama que grudava na bota. O chão estava mole, escorregadio.
O cheiro de barro molhado era forte, quase sufocante. Dei alguns passos em direção ao acostamento e foi aí que vi direito. Não era um saco, era uma pessoa, uma mulher, idosa, caída de bruços na lama, as mãos amarradas para trás com uma corda grossa. O vestido, que devia ter sido bege, estava marrom de barro, rasgado nas costas, encharcado, os cabelos brancos grudados no rosto, e ela não se mexia. Meu coração disparou. Meu Deus! Comecei a andar mais rápido, mas o medo me segurava. Medo do quê? Eu não sabia. Medo de chegar perto e confirmar o pior, talvez. Medo de ver mais uma vida perdida, mais uma dor que eu não conseguiria carregar. Mas então ela se mexeu. Foi só um tremor. Um movimento quase imperceptível. A cabeça virou levemente para o lado. E eu ouvi um gemido baixo, abafado, desesperado. Ela estava viva. Corri. A lama espirrava nas minhas pernas. O coração batia descompassado. Cheguei perto e me ajoelhei ao lado dela, sentindo a água fria encharcar o joelho da calça. Coloquei a mão no ombro dela com cuidado. Senhora, senhora, me escuta. Ela virou o rosto para mim, e foi quando eu vi os olhos dela. Eram olhos de terror puro, arregalados, molhados de chuva e lágrimas, com aquele brilho de quem já não tem mais esperança, mas ainda implora. Os lábios tremiam, o rosto estava coberto de barro, tinha um corte na testa, sangue misturado com a sujeira. Ela tentou falar, mas só saiu um som estrangulado. Calma, calma, eu vou te ajudar. Foi quando eu vi o movimento, do canto do olho. Algo grande, algo que se movia devagar, rastejando, se enrolando. Virei a cabeça e senti o sangue gelar. Uma cobra. Não era qualquer cobra. Era uma sucuri, enorme, grossa como meu braço, comprida feito um tronco de árvore. O corpo dela estava parcialmente enrolado em volta da cintura e das pernas da mulher. A cabeça triangular erguida, os olhos fixos em mim, a língua bifurcada entrando e saindo, sentindo o ar me medindo. Eu congelei. Por um segundo, não consegui me mexer, não consegui respirar, só consegui olhar. O bicho tinha mais de 3 metros de comprimento fácil, a pele escura, manchada, brilhava com a chuva. Os músculos se contraíam devagar, apertando o corpo da mulher. Ela gemeu de novo, mais baixo, mais fraco. A cobra bufou. Foi um som seco, ameaçador, um aviso, e foi esse som que me acordou. Levantei devagar, sem tirar os olhos do bicho. Meu corpo tremia. Não só de frio, era medo. Medo real, visceral, daqueles que faz a perna amolecer e o estômago revirar. Mas eu não podia deixar aquela mulher morrer. Não podia. Comecei a recuar, passo a passo, sem fazer movimentos bruscos. A cobra me acompanhava com os olhos, mas não atacou. Ainda não. Cheguei no caminhão, subi na cabine com as mãos tremendo, procurei atrás do banco onde eu sempre deixava o facão. Era uma lâmina velha, enferrujada na ponta, mas afiada. Eu usava para abrir caixas, cortar corda, essas coisas. Agora ia usar para salvar uma vida. Desci de novo. A chuva continuava caindo, o mundo continuava cinza e aquela cobra continuava lá, enrolada na mulher, esperando. Segurei o facão com força, senti o peso dele, o metal frio na palma da mão. Respirei fundo e comecei a caminhar. Fim do capítulo 1. Tentar novamente. DC continue capítulo 2. O confronto. Cada passo era um esforço. A lama grudava nas botas, fazendo aquele som de sucção. A chuva batia no meu rosto, embaçando a visão. O coração martelava tão forte que eu sentia o pulso latejando nas têmporas. Minha mão apertava o cabo do facão com tanta força que os dedos começavam a doer. A cobra não tirava os olhos de mim. Ela tinha erguido a cabeça uns 30 centímetros do chão, o corpo ainda parcialmente enrolado na mulher. A senhora gemia baixinho, um som quase inaudível, como se estivesse perdendo as forças. O peito dela subia e descia com dificuldade.
Eu via as costelas marcadas através do vestido molhado. Parei a uns 3 metros de distância. A sucuri sibilou. Não foi um som alto, mas cortou o ar como uma lâmina. A língua entrava e saía rapidamente, captando meu cheiro, meu medo, minha hesitação. Vai embora, murmurei, mais para mim mesmo do que para o bicho. Sai daqui. Mas ela não saiu. Dei mais um passo. A cobra reagiu imediatamente. O corpo inteiro se contraiu, apertando a mulher. Ela soltou um gemido agudo de dor. Seus olhos se viraram para mim, suplicantes, desesperados. Eu tinha que agir. Agora. Mas como? Se eu errasse o golpe, se apenas ferisse o bicho, ela atacaria. E uma sucuri daquele tamanho podia matar um homem adulto por constrição. Eu sabia disso. Todo caminhoneiro que roda pelo Brasil profundo conhece essas histórias. Minha mente trabalhava rápido, buscando alguma solução. A chuva aumentou, o vento soprou mais forte, trazendo o cheiro forte de terra encharcada e vegetação podre. As cigarras tinham parado de cantar. O mundo todo parecia estar segurando a respiração, esperando. Olhei ao redor. Precisava de algo. Qualquer coisa que pudesse distrair o bicho, dar-me uma abertura. Vi um galho caído a uns metros de distância. Não era grande, mas serviria. Sem tirar os olhos da cobra, me movi lateralmente. Devagar, cada movimento calculado. A sucuri acompanhava, girando a cabeça, mas sem desenrolar do corpo da mulher. Peguei o galho. Estava molhado, pesado de água. Segurei ele com a mão esquerda, mantendo o facão na direita. Respirei fundo 3 vezes. Tentei acalmar o coração. Não funcionou. Então atirei o galho. Ele voou pelo ar e caiu com um baque surdo do outro lado, a uns 5 metros da cobra. O bicho virou a cabeça instintivamente na direção do som. Foi minha chance. Corri. 3 passos rápidos na lama. O facão erguido. O tempo pareceu desacelerar, daquele jeito que acontece nos momentos de vida ou morte, quando cada segundo se estica e você vê cada detalhe com uma clareza assustadora. Vi a cobra, percebendo minha aproximação. Vi a cabeça começando a girar de volta. Vi a boca se abrindo, revelando as presas brancas e afiadas, e golpeei. O facão desceu com toda a força que eu tinha. A lâmina encontrou o corpo da cobra logo atrás da cabeça. Senti a resistência da pele grossa, depois a carne, depois o osso. O bicho explodiu em movimento. O corpo inteiro se contorceu violentamente. A cabeça chicoteou para o lado, escapando por centímetros do meu braço. A cauda bateu na lama, espalhando água e barro para todos os lados. Eu caí de joelhos, mas não soltei o facão. Golpeei de novo, e de novo. A sucuri tentava se desenrolar da mulher, tentava fugir, mas os golpes tinham cortado fundo. Sangue escuro começou a se misturar com a lama. O cheiro metálico encheu meu nariz. Um último espasmo violento e o corpo da cobra afrouxou. Ela começou a deslizar, lenta, pesadamente, desenrolando das pernas da senhora. Os músculos ainda se contraíam em espasmos involuntários, mas a força tinha ido embora. O bicho rastejou uns 2 metros em direção ao mato, deixando um rastro vermelho na terra molhada, e parou. Fiquei parado, ofegante, o facão ainda na mão, o corpo tremendo todo. Não sei quanto tempo passei assim. Pode ter sido 10 segundos, pode ter sido 1 minuto. Então ouvi um soluço. Me virei. A mulher estava deitada na mesma posição, mas agora chorava. Um choro baixo, entrecortado, cheio de alívio e terror ao mesmo tempo. Larguei o facão e me arrastei até ela. Tá tudo bem agora. Minha voz saiu rouca, embargada. Peguei a corda que amarrava os pulsos dela. Estava molhada e apertada, cortando a pele. Comecei a desfazer os nós com as mãos tremendo. Os dedos escorregavam. Praguejei baixinho. Peguei o facão de novo e cortei a corda de uma vez. As mãos dela caíram soltas, sem força. Virei ela com cuidado, tirando o rosto da lama. Era uma mulher de uns 70 anos, talvez mais. A pele enrugada,
marcada pelo sol e pelo tempo, os olhos fundos, vermelhos de tanto chorar. O corte na testa ainda sangrava, misturando com a água da chuva. "A senhora está ouvindo?" perguntei, segurando o rosto dela entre as mãos. Ela piscou. Tentou falar, mas só saiu um sussurro inaudível. "Não fala não." "Guarda as forças." Tirei meu casaco, uma jaqueta velha de couro que Marlene tinha me dado anos atrás, e cobri a mulher com ele. Ela estava gelada. O corpo inteiro tremia descontroladamente. Precisava tirá-la dali, rápido. Passei um braço por baixo dos ombros dela e outro por baixo dos joelhos. Ela era leve, assustadoramente leve. Parecia que não pesava nada, como se fosse feita só de osso e pele. Levantei com cuidado e comecei a caminhar de volta para o caminhão. A chuva continuava caindo. O vento continuava soprando. E lá atrás, na lama, a cobra morta continuava imóvel. Subi na cabine com dificuldade, segurando a mulher. Deitei ela no banco do carona, ajeitei meu casaco em volta do corpo dela e liguei o aquecedor no máximo. O ar quente começou a sair pelas saídas com um chiado. Corri para o lado do motorista e entrei. Liguei o motor. As mãos ainda tremiam tanto que errei a chave 2 vezes. Coloquei o caminhão em primeira e voltei para a estrada, fazendo a conversão mais rápida que consegui. Os pneus derraparam na lama antes de encontrar o asfalto. A mulher estava deitada, os olhos semicerrados, a respiração fraca. "Aguenta aí, senhora. Vou te levar num hospital." Ela não respondeu, mas os dedos dela se mexeram levemente, como se estivesse tentando segurar alguma coisa. Apertei o acelerador. A estrada se estendia à frente, cinza e molhada. Passei por um caminhão que vinha na direção oposta. Depois por um carro. Ninguém parou, ninguém tinha visto nada. Só eu e aquela mulher sabíamos o que tinha acontecido naquele acostamento perdido. Olhei para o retrovisor. A neblina engolia a estrada atrás de mim. Olhei para a mulher. Ela tinha aberto os olhos e me encarava. Havia algo naquele olhar. Não só medo, não só alívio. Havia uma pergunta. "Quem fez isso com a senhora?" Perguntei, a voz ainda trêmula. Ela tentou falar. Os lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Esperei. Ela tentou de novo. Dessa vez consegui ouvir. "Meu sobrinho." As palavras saíram como um sussurro quebrado, cheio de dor. Senti a raiva subir, quente, violenta. "Seu sobrinho fez isso?" Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto marcado de barro. "Ele me deixou para morrer." Minha mão apertou o volante com tanta força que ouvi os ossos estalarem. Não disse mais nada. Não consegui. Apenas dirigi. Mais rápido. Em direção a Araguaína. Em direção à salvação. Fim do capítulo 2. Tentar novamente, DC continue capítulo 3. Fragmentos de uma vida. O hospital ficava na entrada de Araguaína. Era um prédio baixo, pintado de branco e azul, com o reboco descascando em alguns cantos. A placa na frente dizia Hospital Municipal São Lucas. Não era grande, não era moderno, mas era o que tinha. Estacionei o caminhão na frente da emergência, nem liguei para a vaga. Desci correndo, dei a volta e abri a porta do carona. A mulher continuava deitada, tremendo, os olhos agora fechados. A respiração era curta, superficial. "Aguenta mais um pouquinho", sussurrei, passando os braços por baixo dela de novo. Ela pesava ainda menos do que antes. Ou talvez eu estivesse com mais adrenalina no corpo. Entrei pela porta automática. O cheiro de desinfetante me atingiu imediatamente. Aquele cheiro de hospital que é ao mesmo tempo limpo e nauseante. A recepção estava vazia, exceto por uma enfermeira jovem sentada atrás do balcão, mexendo no celular. Ela levantou os olhos quando me viu e arregalou. "Meu Deus, o que aconteceu?" "Encontrei ela na estrada", falei, ofegante. Amarrada, jogada no acostamento. Tinha uma cobra enrolada nela. "Preciso de ajuda, agora." A enfermeira não perdeu tempo.
Gritou alguma coisa que não entendi e segundos depois, 2 pessoas de jaleco verde apareceram empurrando uma maca. Coloca ela aqui, disse um deles. Um homem alto, de óculos. Deitei a mulher com cuidado na maca. Ela gemeu baixinho quando a encostaram no colchão. Os olhos se abriram por um segundo, me procurando. Fica tranquila, senhora. Eles vão cuidar da senhora agora. Ela tentou falar, mas a equipe já estava empurrando a maca, desaparecendo por um corredor iluminado. Vi as portas duplas se fecharem atrás deles. E, de repente, fiquei sozinho. O silêncio do hospital era pesado. Diferente do silêncio da estrada. Aqui tinha o zumbido baixo das lâmpadas fluorescentes, o bip distante de alguma máquina, o arrastar de sapatos no linóleo. Olhei para baixo e vi minhas mãos. Estavam cobertas de barro seco e sangue. As unhas tinham terra embaixo. O punho da camisa estava molhado e manchado. Olhei para o chão e percebi que estava deixando um rastro de lama. A enfermeira voltou, agora com uma ficha e uma caneta. O senhor pode me dar algumas informações? Não sei nada sobre ela, respondi a voz cansada. Encontrei ela na BR-153, uns 40 quilômetros antes de chegar aqui. Não sei o nome, não sei onde mora, nada. Ela anotou alguma coisa. O senhor é parente? Não, só estava passando. E as feridas? O senhor disse que tinha uma cobra? Uma sucuri, grande. Estava enrolada nela quando cheguei. A enfermeira me olhou como se não tivesse certeza se eu estava falando sério. A senhora estava amarrada, continuei. Com corda, jogada no acostamento. Alguém fez isso de propósito. A expressão dela mudou. O ceticismo deu lugar à preocupação. O senhor precisa falar com a polícia. Eu sei. Ela pegou um telefone antigo que estava no balcão e discou um número. Falou baixo, explicando a situação. Enquanto isso, fui até um banco de plástico verde e me sentei. As pernas tremiam. Só agora percebi o quanto eu estava exausto. Deixei a cabeça cair para trás, encostando na parede fria. Fechei os olhos e imediatamente as imagens voltaram. A cobra se enrolando, a mulher gemendo, o facão descendo, o sangue misturando com a lama. Abri os olhos de novo, não queria lembrar, mas como esquecer? A polícia chegou meia hora depois. Eram 2 oficiais, um homem mais velho, de barriga saliente e bigode grisalho, e uma mulher jovem, de rabo de cavalo e expressão séria. Eles se apresentaram, mas não guardei os nomes. Minha cabeça estava em outro lugar. Me fizeram sentar numa sala pequena, sem janelas, com uma mesa de fórmica e 3 cadeiras desconfortáveis. O homem ficou em pé, encostado na parede. A mulher sentou na minha frente com um bloco de notas. Seu nome completo? Ela começou. José Alcides da Silva. Profissão? Caminhoneiro. Cidade? Itumbiara, Goiás. Ela anotava tudo com uma caligrafia caprichada. Me conta o que aconteceu desde o começo. E eu contei. Contei sobre a chuva, sobre o vulto no acostamento, sobre descer do caminhão e encontrar a mulher. Contei sobre a cobra, sobre o facão, sobre cortar a corda e trazê-la para o hospital. Os 2 me ouviram em silêncio. Quando terminei, a policial trocou um olhar com o parceiro. O senhor matou a cobra? Perguntou o homem. Sim. Ela ainda está lá? Acho que sim. Não voltei para verificar. Ele anotou alguma coisa num caderninho pequeno. E a mulher disse alguma coisa? Perguntou a policial. Hesitei. Não sabia se devia contar. Mas aquela mulher tinha quase morrido. Alguém tinha feito aquilo com ela, de propósito. Disse, respondi, baixo. Disse que foi o sobrinho dela, que ele deixou ela lá, para morrer. O silêncio que caiu na sala foi pesado. A policial parou de escrever. Ergueu os olhos para mim. Ela disse o nome. Não, só conseguiu dizer isso. O homem mais velho soltou um suspiro longo. Tentativa de homicídio, então, murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Isso vai dar trabalho. A mulher fechou o bloco.
O senhor vai precisar ficar por aqui mais um tempo. Vamos precisar do seu depoimento formal, assinado. E talvez precisemos que o senhor nos leve até o local. Assenti. Não tinha para onde ir mesmo. Posso ver ela? Perguntei. A senhora que eu trouxe. Eles trocaram outro olhar. Vou verificar, disse a policial, levantando. Ela saiu. O homem ficou, me observando com uma expressão que não consegui decifrar. Não era desconfiança. Era algo mais próximo de respeito. O senhor fez a coisa certa, ele disse depois de um tempo. Muita gente teria passado direto. Não respondi, porque ele estava certo. Muita gente teria passado. Eu mesmo já tinha passado direto por tantas coisas na estrada. Bichos atropelados, carros quebrados, gente pedindo carona. A estrada endurece a gente, faz a gente fechar o coração. Mas hoje eu não consegui. A policial voltou. Ela está estável. Os médicos estão terminando os exames, mas disseram que o senhor pode vê-la rapidamente. Levantei, sentindo as juntas estralam. Segui a policial pelo corredor até uma sala pequena, com cortinas azuis e cheiro forte de álcool. A mulher estava deitada numa cama hospitalar, coberta até o pescoço com um lençol branco. Tinham limpado o rosto dela. O corte na testa estava coberto com gaze. Um soro pingava lentamente no braço esquerdo. Ela estava acordada. Quando me viu, os olhos se encheram de lágrimas. O senhor voltou. Me aproximei devagar. A voz dela era fraca, mas mais firme do que antes. Como a senhora está se sentindo? Viva, ela sussurrou. E então, com mais força, viva. Por causa do senhor. Um nó se formou na minha garganta. Qual é o nome da senhora? Dalva Pereira dos Santos. Prazer, dona Dalva. Eu sou José Alcides. Ela tentou sorrir, mas o esforço pareceu doloroso. José, meu anjo da guarda. Baixei os olhos, não me sentia como anjo de nada. Dona Dalva, a polícia está aqui. A senhora vai precisar contar para eles o que aconteceu, quem fez isso. Por quê? O sorriso desapareceu. O medo voltou para os olhos dela. Meu sobrinho, Wagner, a voz tremeu. Ele queria minha terra, a escritura, mas eu não quis dar. Disse que ia mudar o testamento, deixar tudo para a igreja. Ele ficou furioso. Ela parou, respirando com dificuldade. Ontem de noite, ele apareceu lá em casa. Disse que ia me levar para ver um médico em Palmas. Eu confiei. Entrei no carro e ele não foi para Palmas. Foi para a estrada, parou no meio do nada, me amarrou, me jogou na lama e foi embora. As lágrimas escorriam livremente agora. Ele me deixou lá, sozinha, no escuro. Eu rezei a noite inteira. Pedi para Deus me levar logo, porque eu não aguentava mais. E então veio aquela cobra. Ela soluçou. Coloquei a mão sobre a dela com cuidado. A pele era fina, gelada. A senhora está segura agora. Ela apertou meus dedos com uma força surpreendente. Obrigada, obrigada. Fiquei ali, segurando a mão dela, até os soluços diminuírem. A policial entrou na sala, silenciosa, e se posicionou do outro lado da cama. Dona Dalva, a senhora pode repetir isso que acabou de contar? E Dona Dalva repetiu, cada palavra, cada detalhe. Quando terminou, a policial tinha os olhos vermelhos. Saí do hospital quando o sol já estava baixo. Tinha dado meu depoimento completo, assinado os papéis, deixado meu número de telefone. Disseram que talvez precisassem me chamar de novo, mas que por enquanto eu estava livre. Subi no caminhão. O motor ligou com aquele ronco familiar. Olhei para o banco do carona. Meu casaco ainda estava lá, sujo de lama e sangue. Peguei ele, segurei por um momento e depois joguei no chão. Coloquei o caminhão em primeira e saí do estacionamento. A estrada me esperava, mas dessa vez algo era diferente. Eu não estava fugindo. Fim do capítulo 3. Tentar novamente descer continue capítulo 4. Fantasmas do passado. Não fui embora de Araguaína. Devia ter ido. Tinha frete esperando em Goiânia.
prazo para cumprir, dinheiro para receber, mas alguma coisa me segurou ali. Alguma coisa que eu não conseguia nomear. Aluguei um quarto num hotel barato perto da rodoviária, desses que cobram por diária e não fazem perguntas. O quarto cheirava a mofo e cigarro velho. A cama rangia. O chuveiro mal saía água quente. Mas eu já tinha dormido em lugares piores. Tomei banho demorado, vendo a água marrom de barro e sangue escorrer pelo ralo. Fiquei ali parado, deixando a água quente bater nas costas, até ela começar a esfriar. Quando saí, me olhei no espelho embaçado. Um homem cansado me encarava de volta, cabelos grisalhos desgrenhados, barba por fazer de 3 dias, olheiras fundas, 56 anos pesando nos ombros como toneladas de carga. Desde quando eu tinha ficado tão velho? Me vesti com a roupa limpa que sempre deixava guardada no caminhão, calça jeans, camisa de botão azul desbotada, e desci para a rua. A noite tinha caído completamente. Araguaína estava viva com o movimento de carros, motos, gente voltando do trabalho. Luzes de bares e restaurantes piscavam nas esquinas. Encontrei um boteco simples, de esquina, com mesas de plástico na calçada. Pedi uma cerveja e um prato feito. A comida veio rápido: arroz, feijão, bife acebolado, farofa. Comida simples, mas honesta. Comi devagar, sem pressa. A cerveja estava gelada. O barulho da rua, conversas, risadas, motores, formava uma espécie de música de fundo que me acalmava. Mas a mente não parava. Ficava voltando para a estrada, para o rosto de Dona Dalva, para os olhos cheios de terror e súplica, para a sensação do facão na minha mão, para o som da cobra bufando e para o que ela tinha dito. Meu sobrinho me deixou lá para morrer. Que tipo de pessoa fazia isso? Que tipo de filho da mãe amarrava uma velha indefesa e jogava ela na beira da estrada como se fosse lixo? A raiva voltou, quente, fervilhante. Terminei a cerveja de um gole só e pedi outra. O dono do bar, um homem baixo, de barriga grande e sorriso fácil, trouxe a garrafa pessoalmente. Primeira vez em Araguaína? Perguntou com aquela cordialidade típica do interior. Já passei por aqui algumas vezes, mas nunca tinha parado direito. É uma cidade boa, trabalhadora. Ele limpou a mesa com um pano sujo. O senhor é caminhoneiro? Sou. Imaginei, pela cara de estrada. Ele riu. Vai ficar por aqui ou já está de partida amanhã? Ainda não sei. Ele assentiu como se entendesse perfeitamente. Provavelmente entendia. Todo mundo na estrada conhece essa sensação de não saber para onde ir, de ficar entre um lugar e outro sem pertencer a nenhum. Se precisar de qualquer coisa, tamo aqui, disse ele batendo na mesa antes de voltar para o balcão. Fiquei ali por mais 1 hora, tomei mais 2 cervejas. Não cheguei a ficar bêbado, nunca chego, mas o suficiente para sentir as bordas do mundo ficarem mais suaves. Quando voltei para o hotel era quase meia-noite. Deitei na cama sem tirar a roupa, só os sapatos. Olhei para o teto rachado, com manchas de umidade que pareciam mapas de países que nunca existiram. E foi aí que Marlene voltou. Ela sempre voltava nas noites mais difíceis, não como fantasma. Eu não acreditava nessas coisas, mas como lembrança, tão vívida, tão real, que por um momento eu quase podia sentir o cheiro do perfume dela, ouvir a voz dela chamando meu nome. Fechei os olhos e me lembrei. Era uma tarde de domingo. Fazia uns 2 meses que o médico tinha dado o diagnóstico: câncer de pâncreas, estágio avançado. Marlene tinha recebido a notícia com uma calma que me assustou. Não chorou, não gritou, apenas assentiu, como se já soubesse, como se estivesse esperando por aquilo. Eu é que desmoronei. Naquela tarde de domingo, ela estava sentada na varanda da nossa casa, numa cadeira de balanço velha que tinha pertencido à mãe dela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Eu estava sentado no degrau, com uma cerveja na mão, sem conseguir beber. Alcides, ela chamou. Virei para olhar.
Ela estava sorrindo. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Vem cá, senta comigo. Me levantei e sentei no braço da cadeira. Ela pegou minha mão. Para de sofrer antes da hora, disse ela, a voz suave. Como é que eu paro? Minha voz saiu quebrada. Como é que eu aceito que você vai? Não consegui terminar a frase. Ela apertou minha mão com mais força. Porque a vida é assim, meu amor. A gente não escolhe quando chega nem quando vai, mas a gente escolhe como vive enquanto está aqui. Não quero viver sem você, mas vai ter que viver. Ela me olhou nos olhos. E eu quero que você viva de verdade. Não só existindo, não só respirando, vivendo, entendeu? Não respondi, porque não entendi, não naquele momento. Promete para mim, ela insistiu. Promete que não vai se fechar para o mundo, que não vai virar uma casca vazia. Eu prometo. Menti. Ela sabia que era mentira, mas não insistiu. Ficamos ali, sentados em silêncio, vendo o sol se pôr. 2 meses depois, ela se foi. E eu quebrei a promessa. Abri os olhos no escuro do quarto de hotel. A culpa era um peso familiar no peito. Já carregava ela fazia tanto tempo que tinha virado parte de mim. Marlene tinha pedido uma coisa, uma só, e eu não cumpri. Virei uma casca vazia, exatamente o que ela não queria. Passei os últimos 4 anos fugindo, de casa, de amigos, de qualquer coisa que parecesse vida de verdade. A estrada virou meu esconderijo, o caminhão virou meu caixão. Mas hoje eu tinha parado, tinha descido, tinha ajudado, tinha salvado uma vida. Pela primeira vez em 4 anos, eu tinha feito algo que importava. Será que Marlene teria ficado orgulhosa? Não sabia, mas queria acreditar que sim. Acordei antes do sol nascer. Não tinha dormido bem, nunca dormia, mas me sentia menos cansado do que nos últimos meses. Talvez fosse a adrenalina ainda correndo nas veias, ou talvez fosse outra coisa. Tomei café numa padaria perto do hotel. Pão francês com manteiga, café preto, forte, e fui direto para o hospital. Cheguei às 7 da manhã. A recepção estava mais cheia do que no dia anterior. Gente esperando, crianças correndo, o cheiro de desinfetante misturado com o cheiro de suor. Perguntei pela dona Dalva na recepção. A atendente, uma mulher diferente da véspera, verificou no computador. Ela foi transferida para o quarto 204, segundo andar. Subi pelas escadas. O corredor do segundo andar era mais silencioso, mais limpo. Encontrei o quarto 204 no final. A porta estava entreaberta. Bati de leve. Dona Dalva? Pode entrar, respondeu uma voz fraca, mas firme. Empurrei a porta. O quarto era pequeno, com 2 camas, mas só uma ocupada. Dona Dalva estava sentada, recostada em travesseiros, com o soro ainda no braço. O rosto estava menos inchado, os olhos menos assustados. Quando me viu, o rosto dela se iluminou. José Alcides, pensei que não fosse te ver mais. Me aproximei, puxando uma cadeira para perto da cama. Como a senhora está se sentindo? Melhor. Os médicos disseram que tive sorte, muita sorte. Ela me olhou com uma intensidade estranha. Mas não foi sorte, né? Foi Deus que mandou você. Não soube o que responder a isso. A polícia já veio aqui? Perguntei. Ela assentiu. Vieram cedo. Fizeram um monte de perguntas. Disseram que vão procurar o Wagner, que ele não vai ficar impune. E a senhora acredita nisso? Ela ficou em silêncio por um momento. Quero acreditar, mas ele é esperto, sabe? Sempre foi, desde pequeno. Sabia mentir, sabia manipular. A mãe dele, minha irmã, não conseguia controlar o menino. E agora virou homem perigoso. A senhora tem medo dele? Tenho, admitiu baixinho. Muito medo. A honestidade dela me pegou de surpresa. Mas não vou deixar ele ganhar, continuou erguendo o queixo. Já morri uma vez naquela estrada. Deus me deu outra chance. Não vou desperdiçar. Olhei para ela. Uma mulher frágil,
marcada pela vida, mas com uma determinação de ferro no olhar. E pela primeira vez em muito tempo senti algo parecido com esperança. Fim do capítulo 4. Tentar novamente, DC continue capítulo 5. A caçada. Passei os 3 dias seguintes em Araguaína. Não tinha planejado ficar, mas cada vez que pensava em ligar o caminhão e voltar para a estrada, alguma coisa me segurava. Era como se tivesse uma corda invisível me prendendo àquela cidade, aquele hospital, aquela mulher que eu tinha salvado. Visitava a Dona Dalva todo dia, de manhã cedo, antes do movimento. Levava frutas do mercado municipal, manga, mamão, goiaba, e ficava sentado na cadeira do lado da cama, conversando. No começo, ela falava pouco. Estava cansada, dolorida, ainda processando o trauma. Mas aos poucos foi se abrindo. Contou da infância no interior de Goiás, numa fazenda que não existe mais. Do casamento aos 17 anos com um homem bom, trabalhador, que morreu jovem num acidente com trator. Dos filhos que não vieram. Da solidão que veio e nunca mais foi embora. Sobrou só eu e minha irmã, disse ela, na tarde do segundo dia. Mas ela morreu faz 10 anos, câncer. Deixou o Wagner, que era ainda menino. Tentei criar ele como se fosse meu, mas... Ela balançou a cabeça. Acho que falhei. A senhora não falhou, falei. Algumas pessoas nascem tortas, não tem criação que endireite. Ela me olhou com os olhos marejados. Ainda assim, ele é sangue do meu sangue, e eu entreguei ele nas mãos da polícia. Que tipo de tia faz isso? O tipo que quer continuar viva. Ela soltou um suspiro longo e virou o rosto para a janela. Lá fora, o céu estava limpo, azul, com nuvens brancas se arrastando devagar. Sabe o que mais dói? Ela disse baixinho. Não é o que ele fez. É saber que ele foi capaz. Que olhou para mim que cuidei dele, que dei comida, que paguei os estudos. E pensou, ela não vale nada. Pode morrer. Fiquei em silêncio. Não tinha resposta para isso. Algumas dores não têm resposta. No terceiro dia, a polícia apareceu de novo. Era a mesma dupla, o homem de bigode e a mulher de rabo de cavalo. Mas dessa vez a expressão deles era diferente, mais séria, mais tensa. Estavam esperando na recepção quando cheguei. Seu José Alcides? Chamou a policial. Sim, precisa vir com a gente. Agora. Meu estômago apertou. Aconteceu alguma coisa? Encontramos o sobrinho dela, Wagner Pereira. O homem cruzou os braços. Mas tem um problema. Não, que problema? Ele está dizendo que é mentira, que não fez nada, que a tia dele está inventando história porque quer ficar com a herança toda. Senti a raiva subir de novo. E vocês acreditam nele? Não importa no que a gente acredita, disse a policial. Importa no que a gente consegue provar. E no momento é a palavra da Dona Dalva contra a palavra dele. Ela estava amarrada, jogada na estrada. Eu sei, mas ele está dizendo que não foi ele. Que ela deve ter sido assaltada, que alguém aproveitou. Tá com advogado e tudo. Um bom, inclusive. Praguejei baixinho. Precisamos do senhor, continuou o homem. Precisa nos levar até o lugar exato onde encontrou ela. Precisamos de evidências, alguma coisa que prove que ele estava lá. Agora. Subimos na viatura. Um Gol velho, branco, com faixas azuis, que rangia nas curvas. Eu ia no banco de trás, apertado, com o cinto de segurança cortando o ombro. Seguimos pela BR-153 na direção sul. A estrada estava movimentada. Caminhões, ônibus, carros de passeio. O sol batia forte no asfalto, criando aquelas ondas de calor que fazem tudo tremer no horizonte. Fui indicando o caminho. Reconheci o trecho pela curva fechada antes de um posto abandonado. Depois, pela placa torta que dizia "Cuidado, animais na pista". E, finalmente, pelo pé de IP solitário que marcava o local. Ali, apontei. Foi ali.
A policial encostou no acostamento, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Descemos. O calor era sufocante. O cheiro de asfalto quente misturado com capim seco enchia o ar. O lugar parecia diferente sob a luz do dia. Menor, menos ameaçador. A lama tinha secado, deixando o chão rachado e duro. O capim em volta estava pisoteado. Ela estava exatamente onde? Perguntou a policial, tirando uma câmera da mochila. Caminhei alguns metros procurando. Reconheci o lugar pela marca no chão. Uma depressão onde o corpo dela tinha ficado, agora cheia de terra seca e rachada. Aqui. Ela começou a tirar fotos. O parceiro dela colocou luvas de látex e começou a procurar ao redor, vasculhando o capim, as pedras, à beira da estrada. A corda que amarrava ela, onde está? Perguntou ele. Cortei, deixei no chão. Mas isso faz 3 dias. Pode ter sumido. Ele continuou procurando. Fiquei parado, olhando ao redor. A estrada continuava passando, indiferente. Carros, caminhões, motos. Ninguém parava, ninguém olhava. Era como se nada tivesse acontecido aqui. Mas tinha. Uma mulher quase tinha morrido neste exato lugar. Achei! Gritou o policial. Ele ergueu algo do meio do capim. Uma corda grossa manchada de barro. A mesma que eu tinha cortado. A policial veio correndo, colocou a corda num saco plástico transparente. Pode ter DNA, disse ela, com uma ponta de esperança na voz. Né? Se ele amarrou ela com as próprias mãos, vai ter DNA dele aqui. E a cobra? Perguntou o parceiro, olhando para mim. Tava ali. Apontei para o mato, uns 5 metros à esquerda. Mas não sei se ainda tá. Ele foi até lá, afastando o capim com um pedaço de pau. Depois de alguns minutos, chamou. Achei. Fui até lá junto com a policial. O corpo da sucuri estava no mesmo lugar onde tinha caído, mas agora estava coberto de moscas. O cheiro era horrível, carne podre, doce e nauseante. Parte do corpo já estava sendo devorado por vermes e formigas. A policial tampou o nariz com a manga da camisa. Fotografa isso, disse para o parceiro. Tudo pode ser importante. Ele começou a tirar fotos de todos os ângulos, enquanto ela media o comprimento do bicho com uma trena. 3 metros e 40 centímetros. Sucuri, ela murmurou fazendo anotações. Não é venenosa, mas mata por constrição. Se o senhor não tivesse chegado a tempo... Não terminou a frase. Não precisava. Ficamos ali por mais 1 hora. Eles vasculharam cada centímetro do lugar, procurando mais evidências. Encontraram marcas de pneu no acostamento, provavelmente do carro de Wagner. Fotografaram tudo. Quando finalmente voltamos para a viatura, o sol já estava começando a baixar. Minha camisa grudava nas costas de suor. A cabeça latejava. Isso vai ser suficiente? Perguntei no caminho de volta. A policial me olhou pelo retrovisor. Não sei. Vamos torcer que sim. Voltei para o hospital no fim da tarde. Dona Dalva estava acordada, olhando pela janela. Quando me viu, tentou sorrir, mas não conseguiu. Eles encontraram ele? Perguntou, a voz tensa. Encontraram. E? Sentei na cadeira ao lado da cama. Ele está negando tudo. Diz que não fez nada. Ela fechou os olhos, uma lágrima escorreu. Eu sabia que ele ia fazer isso. Mas a polícia encontrou evidências. A corda, as marcas do carro, a cobra. Vão conseguir provar. E se não conseguirem... Ela me olhou e havia pânico real naqueles olhos. E se ele sair livre, ele vai voltar. Vai terminar o que começou. Não vai. Como o senhor sabe? Porque eu não vou deixar. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar nelas. Mas no momento em que falei, soube que eram verdade. Dona Dalva me encarou por um longo momento. Por que está fazendo isso? Perguntou baixinho. Por que está se importando tanto com uma velha que nem conhece? Fiquei em silêncio, buscando a resposta. E quando encontrei, foi dolorosa. Porque... Comecei, a voz rouca. Porque eu não consegui salvar a mulher que eu amava.
Não consegui impedir que ela fosse embora, mas talvez eu consiga salvar a senhora. Ela estendeu a mão. Eu segurei. A sua esposa, ela teve sorte de ter você. Balancei a cabeça. Não, eu que tive sorte. E desperdicei. Ainda dá tempo, disse Dona Dalva, apertando minha mão. Ainda dá tempo de ser quem ela queria que você fosse. E naquele quarto de hospital, segurando a mão de uma mulher que eu mal conhecia, senti algo dentro de mim começar a se mover. Algo que estava congelado há 4 anos. Algo parecido com vontade de viver. Fim do capítulo 5. Tentar novamente, DC continue capítulo 6. O peso da escolha. Wagner Pereira foi solto na manhã seguinte. Fiança. R$20.000 pagos por um advogado de terno caro que veio de Goiânia especialmente para isso. A notícia chegou pelo telefone. A policial me ligou às 8 da manhã, a voz carregada de frustração. Não conseguimos segurar ele, disse. O juiz considerou que não havia risco de fuga nem perigo para a sociedade. É o procedimento padrão em casos assim. Perigo para a sociedade? Repeti, incrédulo. Ele tentou matar a própria tia. Eu sei, mas por enquanto são só acusações. Ele tem direito à defesa, presunção de inocência, toda aquela burocracia. Vai responder em liberdade até o julgamento. E a Dona Dalva? Ela está segura? Houve uma pausa. Vamos pedir uma medida protetiva. Ele não pode chegar perto dela. Mas o quê? Mais papel não para bala, seu José. O senhor sabe disso tão bem quanto eu. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Fiquei parado no quarto do hotel, olhando para a parede descascada, sentindo a raiva ferver no peito. Papel, não para bala. Ela tinha razão. Quantas histórias eu já tinha ouvido na estrada de gente que tinha medida protetiva e acabou morta mesmo assim. Quantas mulheres, quantos idosos, quantas pessoas vulneráveis confiaram na justiça e pagaram com a vida. Não ia deixar isso acontecer com Dona Dalva. Não de novo, não depois de tudo. Cheguei no hospital antes das 9. Subi direto para o quarto 204, os passos pesados no linóleo gasto. Dona Dalva estava sentada na cama, com uma bandeja de café da manhã intocada à frente. Quando me viu, o rosto pálido ficou ainda mais branco. Ele saiu, né? Disse antes mesmo que eu falasse. O Wagner, ele tá solto. Como ela sabia? A enfermeira comentou, explicou, como se lesse minha mente. Disse que ouviu na rádio, que ele foi liberado pela justiça. Puxei a cadeira e sentei perto dela. Tem uma medida protetiva. Ele não pode chegar perto da senhora. Ela soltou uma risada amarga, sem humor. Medida protetiva. Repetiu as palavras como se fossem uma piada. Sabe quantas mulheres eu vi no noticiário que tinham medida protetiva e morreram mesmo assim? Eu sei. Então o senhor sabe que eu não estou segura. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ele vai voltar. Não sei quando, não sei como, mas vai. E dessa vez vai terminar o serviço. Não vai. Como o senhor pode ter tanta certeza? Porque eu vou ficar com a senhora. O silêncio caiu pesado entre nós. Dona Dalva me encarou, processando o que eu tinha acabado de dizer. Ficar? Comigo? Até o julgamento, até ele ser condenado e preso de verdade. Não vou deixar a senhora sozinha. Mas... e o seu trabalho? E sua vida? Pensei na estrada vazia, no caminhão que era minha prisão, nos 4 anos fugindo de mim mesmo. Não tenho vida, disse honesto. Tenho uma fuga e já estou cansado de fugir. Ela pegou minha mão com as 2 dela. As lágrimas escorriam livremente agora. Por que está fazendo isso? Porque procurei as palavras certas. Porque faz 4 anos que eu só existo, não vivo, e salvar a senhora foi a primeira coisa que fez sentido desde que perdi minha esposa. Não vou jogar isso fora agora. Dona Dalva soluçou, apertou minha mão com uma força surpreendente. Que Deus te abençoe, filho. Que Deus te abençoe. Fiquei ali, segurando a mão dela enquanto ela chorava.
e pela primeira vez em muito tempo não me senti vazio. Dona Dalva recebeu alta 2 dias depois. Os médicos queriam que ela ficasse mais tempo, mas ela insistiu. Disse que não conseguia dormir no hospital, que precisava ir para casa, para suas coisas, para o seu lugar. Eles cederam, com uma lista enorme de recomendações e remédios. A casa dela ficava num bairro simples, na periferia de Araguaína, uma rua de terra com casas pequenas e quintais com galinheiros. A casa era de alvenaria, pintada de amarelo desbotado, com uma varanda estreita e grades nas janelas. Quando chegamos, eu dirigindo meu caminhão com ela no banco do carona, havia uma tranca nova na porta. A polícia tinha colocado junto com uma câmera simples na entrada. Não era muito, mas era alguma coisa. Ajudei Dona Dalva a descer. Ela se movia devagar, ainda dolorida. Carregava uma sacola com os remédios e outra com as roupas que tinham trazido do hospital. Abriu a porta com a chave que guardava num cordão no pescoço. A casa cheirava a mofo e silêncio. Dentro era simples. Uma sala pequena com sofá velho e televisão antiga, uma cozinha minúscula, 2 quartos apertados, fotos nas paredes, muitas fotos. Gente que eu não conhecia, mas que devia ter sido importante na vida dela. Desculpa a bagunça, disse ela envergonhada. Tá limpo. Tá bom. Ela foi até a cozinha, abriu a geladeira. Estava vazia, exceto por uma garrafa de água velha e um tomate murcho. Vou ter que ir no mercado, murmurou. Eu vou. A senhora descansa. Mas, sem discussão, me dá uma lista. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno, e pegou um pedaço de papel e uma caneta. Escreveu com letra trêmula: arroz, feijão, óleo, café, pão, ovos, verduras. Peguei a lista e saí. O mercadinho mais próximo ficava a 3 quadras. Era um desses mercados de bairro, com piso de cimento e prateleiras apertadas. Comprei tudo da lista e mais algumas coisas: carne, frango, frutas, biscoito. Paguei com o dinheiro que tinha guardado do último frete. Quando voltei, Dona Dalva estava sentada no sofá, olhando para as fotos na parede. Essa aqui, ela apontou para uma foto antiga em preto e branco. Era minha irmã, mãe do Wagner. Olhei para a foto. Uma mulher jovem, bonita, sorrindo para o fotógrafo. Era bonita, comentei. Era, e era boa pessoa. Não sei o que aconteceu com o filho dela. Às vezes acho que a maldade pula geração, sabe? Vem de algum lugar que a gente não controla. Guardei as compras na cozinha. Preparei café fresco. Trouxe uma xícara para ela. Sentei na poltrona velha de frente para o sofá. Dona Dalva, eu preciso que a senhora me conte tudo sobre o Wagner. Onde ele mora, o que faz, quem são os amigos dele, tudo. Ela tomou um gole de café, juntando coragem. Ele mora em Palmas, tem um apartamento pequeno, trabalhava numa concessionária de carros. Sempre foi bom de lábia, de enganar os outros. Fez uma pausa. Não tem muitos amigos, nunca teve. Sempre foi solitário. Mas tinha uma namorada, Jéssica, acho, ou Janaína, não lembro direito. E a terra que ele queria? A escritura? É um pedaço de terra que meu marido deixou para mim. Fica perto de Gurupi, 50 hectares. Não é grande coisa, mas vale um dinheiro. O Wagner sempre soube que eu ia deixar tudo para ele quando morresse. Mas aí eu descobri que ele estava usando drogas, se metendo com gente errada. Decidi mudar o testamento. Ia deixar tudo para a igreja. E ele descobriu. Não sei como. Acho que alguém comentou. Ele veio aqui furioso, gritou comigo, disse coisas horríveis e eu não recuei. Disse que ele não merecia nada, que tinha virado um sem vergonha. Ela baixou os olhos. Foi a última conversa que tivemos antes daquela noite. Fiquei em silêncio, processando. Ele vai voltar, disse ela baixinho. Eu sei que vai. Não pela terra, pela raiva, porque eu disse não. Porque eu denunciei ele. Ele não vai deixar passar.
Então vamos estar preparados. Ela me olhou. O senhor tem arma? Não, nunca tive, não acredito nisso. Talvez devesse. Balancei a cabeça. Não preciso de arma, só preciso estar atento. Mas no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Wagner ia voltar. E quando voltasse, não seria para conversar. A primeira noite foi a mais difícil. Dormi no sofá da sala, com um cobertor fino que Dona Dalva me emprestou. O sofá era duro e estreito, mas eu já tinha dormido em lugares piores. O problema não era o desconforto, era o silêncio. O silêncio de uma casa que espera. Cada barulho me acordava, o vento batendo na janela, um cachorro latindo longe, um carro passando na rua. Eu pulava, alerta, a mão procurando algo, uma arma, uma ferramenta, qualquer coisa. Mas não tinha nada, só eu e meus medos. Às 3 da manhã levantei, fui até a cozinha, bebi água direto da torneira, olhei pela janela. A rua estava deserta, mal iluminada por um poste distante. Sombras se moviam no vento. Ou era vento. Fiquei ali parado, observando, o coração acelerado. Nada. Voltei para o sofá. Não dormi mais. Quando o sol começou a raiar, Dona Dalva saiu do quarto, de camisola e chinelos. Não dormiu? Perguntou, vendo minha cara. Dormi um pouco. Ela sabia que era mentira, mas não insistiu. Preparou café. Fez pão na chapa com manteiga. Sentamos na mesinha da cozinha, comendo em silêncio. Quanto tempo o senhor vai conseguir ficar aqui? Perguntou ela de repente. O quanto for preciso. Mas e o seu trabalho? Sua vida? Já te disse, não tenho vida. Só tenho isso agora. Ela me olhou com uma tristeza profunda. Isso não tá certo. Eu não posso roubar sua vida. Não tá roubando, tá me dando uma. Pela primeira vez em 4 anos eu tenho um propósito. Não tire isso de mim. As lágrimas voltaram. Ela as secou com as costas da mão. Tá bom, sussurrou. Tá bom. E continuamos comendo, enquanto lá fora o dia clareava. E em algum lugar da cidade, Wagner Pereira planejava. Esperava. Preparava o próximo movimento. Eu podia sentir. A tempestade estava chegando. Fim do capítulo 6. Tentar novamente, DC continue capítulo 7. A tempestade passaram-se 6 dias. 6 dias de rotina tensa. Acordar antes do sol. Verificar as janelas, as portas, as trancas. Fazer café enquanto Dona Dalva ainda dormia. Sentar na varanda com uma xícara quente, observando a rua vazia despertar com o movimento. Mulheres indo trabalhar, crianças indo para a escola, cachorros vadios farejando o chão. Eu me tornei parte daquele bairro. Os vizinhos me conheciam agora. Dona Marluce, a senhora gorda que morava na casa ao lado, sempre acenava quando passava. Seu Osvaldo, o aposentado que vendia picolé numa caixinha de isopor, sempre parava para jogar conversa fora. Você é sobrinho dela? Perguntou ele no 3º dia. Algo assim, respondi sem querer explicar. Bom ter alguém cuidando da Dona Dalva. Ela é gente boa. Sempre foi. Não merecia o que aconteceu. A notícia tinha se espalhado pelo bairro. Não todos os detalhes, mas o suficiente. O sobrinho tentou matar ela, diziam em sussurros. Deixou a coitada para morrer na estrada. O escândalo alimentava as conversas nas calçadas, nos portões, nas filas do mercado. E com o escândalo veio algo inesperado: proteção. Os vizinhos tinham fechado fileira em torno de Dona Dalva. Vigiavam, observavam. Qualquer carro desconhecido que passasse devagar demais, qualquer pessoa estranha rondando, e alguém avisava. Seu Osvaldo, Dona Marluce, o mecânico da esquina, a manicure que trabalhava em casa. Era uma rede invisível de olhos e ouvidos. Mas eu sabia que não seria suficiente. Wagner era esperto, paciente, esperaria o momento certo. E quando esse momento chegasse, aconteceria rápido demais para os vizinhos reagirem. No 7º dia, a polícia apareceu de novo. Era fim de tarde. Eu estava na cozinha, descascando batatas para o jantar, quando ouvi o portão ranger.
Olhei pela janela e vi a viatura branca estacionada na frente. Meu estômago apertou. Sequei as mãos num pano de prato e fui até a porta. A policial, a de rabo de cavalo, estava subindo os degraus da varanda. O parceiro dela tinha ficado no carro. "Boa tarde", cumprimentei. "Boa tarde, seu José. Posso entrar?" Abri a porta. Ela entrou, tirando o boné e o segurando contra o peito. Parecia cansada, mais velha do que da última vez que a tinha visto. Dona Dalva saiu do quarto, o rosto tenso. "Aconteceu alguma coisa?" A policial respirou fundo. "Wagner Pereira violou a medida protetiva. Foi visto ontem à noite a 2 quadras daqui. Uma vizinha ligou para a delegacia, mas quando chegamos, ele já tinha ido embora. O sangue gelou nas minhas veias. 2 quadras, repeti. Ele está rondando. Parece que sim." Ela olhou para Dona Dalva. "Senhora, eu recomendo fortemente que considere ir para um abrigo temporário. Temos parceria com uma instituição que protege vítimas de violência doméstica. Lá, a senhora estaria mais segura." Dona Dalva balançou a cabeça imediatamente. "Não vou sair da minha casa. Já fui expulsa dela uma vez pelo Wagner. Não vou deixar ele me expulsar de novo. Mas, não." A voz dela era firme. "Essa é minha casa. Aqui eu fico." A policial olhou para mim buscando apoio. Não dei. Entendia, Dona Dalva. Depois de tudo, a casa era tudo que ela tinha. Sua dignidade, seu território, sua vida. "Tá bem", disse a policial derrotada. "Mas vamos aumentar o patrulhamento. E por favor", ela me encarou, "se virem qualquer coisa suspeita, liguem imediatamente. Não tentem enfrentar ele sozinhos." "Pode deixar", menti. Ela sabia que era mentira, mas o que podia fazer? Despediu-se e foi embora, deixando um rastro de preocupação no ar. Quando a viatura sumiu no fim da rua, Dona Dalva se virou para mim. "Ele tá vindo, né?" "Tá." "Quando?" "Não sei, mas logo." Ela assentiu devagar, como se já esperasse essa resposta. "O que a gente vai fazer?" Olhei ao redor. A casa pequena, as janelas frágeis, a porta de madeira que um chute forte derrubaria. "Vamos nos preparar." Passei o resto da tarde reforçando a casa. Pedi emprestado ferramentas para o seu Osvaldo e comprei pregos, tábuas e cadeados na loja de construção. Preguei ripas de madeira nas janelas dos fundos, as mais vulneráveis. Coloquei uma tranca extra na porta da cozinha. Verifiquei todas as fechaduras. Não era muito, mas atrasaria ele. Daria alguns segundos preciosos. Segundos que poderiam significar vida ou morte. Quando escureceu, tranquei tudo. Apaguei as luzes da frente da casa, deixando só uma lamparina fraca na sala. Sentei no sofá, de frente para a porta, com o facão, o mesmo que tinha usado para matar a cobra, apoiado no colo. Dona Dalva saiu do quarto de camisola. "Não vai dormir?" perguntou. "Não hoje." Ela ficou parada, me observando. Depois sentou ao meu lado no sofá. "Não precisa fazer isso", disse ela baixinho. "Não precisa arriscar sua vida por mim." "Não é por você", respondi honesto. "É por mim. Preciso fazer isso. Preciso provar para mim mesmo que ainda sou humano, que ainda importo, que ainda posso salvar alguém." Ela pegou minha mão. "Você já me salvou. Já provou." Não terminei ainda. Ficamos sentados assim, em silêncio, na penumbra da sala. O relógio na parede marcava as horas com um tic-tac monótono. Lá fora, o bairro dormia. Cachorros latiam. Um carro passava ocasionalmente. O vento fazia as árvores sussurrarem. 00:30 chegou. Depois, 1 da manhã. Minhas pálpebras pesavam. A mão no cabo do facão começava a formigar, mas não relaxei. Não podia. 2 da manhã. Foi quando ouvi um som. Baixo, vindo dos fundos da casa, metal raspando, alguém tentando forçar a janela. Levantei num pulo, o coração disparado. Dona Dalva me olhou, os olhos arregalados de terror. "Fica aqui", sussurrei. "Não sai da sala." Andei em silêncio até a cozinha.
A luz da lua entrava pela janela, criando sombras longas e distorcidas. Ouvi de novo o som de alguém tentando forçar as ripas de madeira que eu tinha pregado. Me posicionei ao lado da porta dos fundos, o facão erguido, o corpo tenso. O som parou. Silêncio. Depois, mais forte. Um golpe seco. A madeira rachou. Outra pancada. A ripa cedeu com um estalo alto. A janela se abriu e uma figura escura começou a subir. Não esperei. Avancei. Peguei o braço que entrava pela janela e puxei com força. Ouvi um grito de surpresa. O corpo bateu contra a parede. Segurei o facão contra a garganta da pessoa. Não se mexe, rosquei. A figura congelou. Era um homem, jovem, uns 30 anos. Cabelo curto, barba rala, cheiro de suor e cigarro. Wagner. Nossos olhos se encontraram no escuro. Os dele brilhavam com raiva e medo misturados. Larga esse facão, velho, disse ele, a voz tremendo. Ou o quê? Vai fazer o que fez com sua tia? Vai me amarrar e jogar na estrada? Ele tentou se mexer. Apertei a lâmina contra a pele dele. Senti uma gota de sangue escorrer. Não testa. Você não tem coragem de me matar, disse ele, mas a voz traía a dúvida. Matei uma cobra de 3 metros para salvar ela. Você acha que vou hesitar com um verme? A porta da cozinha se abriu. Dona Dalva entrou tremendo, segurando o telefone. Ah, a polícia tá vindo, disse ela, a voz embargada. Já liguei. Wagner me olhou. Depois olhou para a tia. O rosto dele se contorceu numa mistura de ódio e desespero. Você devia ter morrido, cuspiu ele. Era para você ter morrido, mas não morri. A voz de Dona Dalva saiu mais firme do que eu esperava. E agora você vai pagar pelo que fez. Ouvi sirenes ao longe, se aproximando. Wagner ouviu também. O pânico tomou conta do rosto dele. Me solta, disse ele. Me solta, pelo amor de Deus. Nem pensar. Por favor, eu só queria o que era meu. A terra sempre foi para ser minha. Nada é seu, disse Dona Dalva, lágrimas escorrendo. Você perdeu tudo quando escolheu a maldade. As sirenes estavam mais perto agora. Luzes azuis e vermelhas refletiam nas paredes. Wagner tentou se soltar, num último movimento desesperado. Girei ele e pressionei contra a parede, torcendo o braço dele nas costas. Ele gritou de dor. A porta da frente se abriu com um estrondo. Polícia! Ninguém se mexe! Aqui! Gritei. Na cozinha! 3 policiais entraram, armas em punho. Viram a cena. Um deles correu até mim. Solta ele! A gente assume daqui. Soltei Wagner. Recuei, ainda segurando o facão. Os policiais o jogaram no chão, algemaram as mãos dele nas costas. Wagner chorava agora, soluçava como uma criança. Eu só queria o que era meu. Ninguém respondeu. Levaram ele dali, arrastando pelos braços. Ele gritava, se debatia, mas não adiantava. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Dona Dalva desabou no chão, soluçando. Corri até ela, abracei ela, segurei enquanto o corpo dela tremia descontroladamente. Acabou, sussurrei. Acabou. Ele realmente veio, mas não conseguiu. Você tá viva, tá segura. Ficamos ali, abraçados no chão da cozinha, enquanto as luzes da viatura piscavam lá fora e o bairro acordava com o barulho. E pela primeira vez em 7 dias, respirei fundo. A tempestade tinha passado. Fim do capítulo 7. Tentar novamente descer se continue capítulo 8. Novo caminho. Amanhã chegou devagar, como sempre chega depois das noites que marcam a gente para sempre. Não tinha dormido. Dona Dalva também não. Ficamos sentados na sala tomando café requentado, ouvindo o bairro acordar lá fora. O sol entrava pelas frestas das cortinas, pintando listras douradas no chão gasto. Meu corpo doía. Não pela briga. Wagner era covarde, não tinha oferecido resistência de verdade. Doía pelo cansaço acumulado.
Pelos 7 dias de vigília, pela tensão que finalmente tinha se soltado, deixando só o vazio no lugar. Dona Dalva estava sentada no sofá, encolhida dentro de um xale velho, o rosto pequeno e cansado. Mas os olhos dela tinham algo diferente. Não era mais medo, era alívio, e talvez por baixo de tudo, um pouco de tristeza. Ele era tudo que me restava de família, disse ela, quebrando o silêncio. A voz saiu rouca, desgastada. Eu sei que ele tentou me matar. Eu sei que é um monstro. Mas ainda assim, era sangue do meu sangue. Não respondi. Algumas dores não têm resposta, só tem companhia. A mãe dele, minha irmã, continuou Dona Dalva, olhando para uma foto na parede. Se tivesse viva, estaria com o coração partido. Ela amava aquele menino, fez tudo por ele, e mesmo assim... A voz falhou. Mesmo assim, ele virou isso. Não foi culpa da senhora, falei finalmente. Nem culpa da sua irmã. Algumas pessoas nascem com um buraco dentro. E nada que a gente faz consegue preencher. Ela me olhou, os olhos molhados. O senhor acha que ele vai preso? De verdade dessa vez? Vai. Invasão de domicílio, violação de medida protetiva, tentativa de homicídio. Agora tem flagrante, tem testemunha, tem prova. Não tem advogado no mundo que tire ele dessa. Ela assentiu devagar, como se estivesse tentando acreditar. E quando ele sair, daqui a 10, 15 anos, vai voltar atrás de mim? Daqui a 15 anos a senhora vai estar cercada de gente que te ama, vai estar forte e ele vai estar quebrado. Prisão quebra gente assim, tira o veneno ou mata de vez. Não tinha certeza se acreditava nisso, mas ela precisava ouvir. Dona Dalva tomou um gole de café, fez uma careta. Estava frio e amargo. E o senhor? Perguntou, me encarando. Vai voltar para a estrada agora? A pergunta me pegou desprevenido. Olhei pela janela. Lá fora, meu caminhão azul estava estacionado, coberto de poeira. 7 dias parado, 7 dias sem rodar. A estrada me esperava como sempre esperou, infinita, vazia, solitária. Mas pela primeira vez em 4 anos, a ideia de voltar para ela não trouxe alívio, trouxe peso. Não sei, respondi honesto. Não sei se quero voltar. Por quê? Porque... Procurei as palavras. Porque a estrada era meu jeito de fugir, de não sentir, de não viver. E agora eu não quero mais fugir. Dona Dalva sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Sua esposa estaria orgulhosa. As palavras acertaram em cheio. Senti o peito apertar. Acha? Tenho certeza. Ela estendeu a mão, pegou a minha. Porque o senhor finalmente voltou a ser gente, voltou a sentir, a se importar, a viver. Engoli o nó na garganta. Não sei o que fazer agora, admiti. Passei tanto tempo fugindo que esqueci como é ficar parado, como é ter uma vida de verdade. Então aprende de novo. Ela apertou minha mão, devagar, um dia de cada vez. Ficamos em silêncio, de mãos dadas, enquanto o sol subia no céu e o mundo continuava girando. A polícia voltou no meio da manhã. Eram a mesma dupla, o homem de bigode e a mulher de rabo de cavalo. Mas dessa vez vinham com notícias boas. Wagner Pereira confessou, disse a policial sentada na sala, com um caderno no colo. Confessou tudo: a tentativa de homicídio, o abandono, a invasão de ontem. O advogado dele tentou negociar, mas a gente não aceitou. Ele vai responder por tudo. Dona Dalva soltou um suspiro longo, como se estivesse segurando a respiração por dias. Quanto tempo ele vai ficar preso? Com tudo somado? Pelo menos 20 anos. E com a confissão, não tem como apelar, tá fechado. 20 anos. Não era justiça completa. Justiça completa não existia, mas era o mais próximo que íamos conseguir. O homem de bigode se virou para mim. E o senhor, seu José, vai continuar por aqui ou vai voltar para a estrada? Ainda não decidi. Ele assentiu como se entendesse. Se decidir ficar,
aparece na delegacia. A gente sempre precisa de gente boa por aqui, gente que se importa. Depois que eles foram embora, fiquei pensando naquela frase. Gente que se importa. Fazia quanto tempo que eu não me importava com nada? Os dias seguintes foram estranhos. Estranhos porque eram normais. Acordar, tomar café, ajudar Dona Dalva com as coisas da casa, conversar com os vizinhos, ir no mercado, fazer comida, ver televisão à noite. Coisas simples, coisas que as pessoas fazem todo dia sem pensar, mas para mim eram revolucionárias, porque pela primeira vez em 4 anos eu não estava fugindo, estava ficando. E ficar doía. Doía porque me obrigava a sentir, a lembrar, a encarar tudo que eu tinha enterrado dentro de mim. Marlene, a casa vazia, a promessa quebrada, a vida desperdiçada. Mas também tinha algo de bom nessa dor, porque significava que eu estava vivo, que ainda era capaz de sentir, que não tinha virado a casca vazia que Marlene tinha me pedido para não virar. Uma tarde, estava na varanda com Dona Dalva, tomando limonada, quando ela perguntou: "Fala dela para mim, da sua esposa." Hesitei. Não falava de Marlene fazia anos, não com ninguém, mas Dona Dalva esperou, paciente, como se tivesse todo o tempo do mundo. E eu contei. Contei de como a conheci numa festa de casamento há 32 anos, de como ela ria alto demais e dançava sem vergonha, de como me apaixonei na primeira conversa. Contei dos anos juntos, dos planos, dos sonhos, da casa que compramos, das viagens que fizemos, das brigas bobas e das reconciliações. Contei da doença, do diagnóstico, dos meses finais, de como ela foi corajosa até o último segundo, de como me fez prometer que eu viveria e de como eu quebrei essa promessa. Quando terminei, tinha lágrimas escorrendo. Não tentei esconder. Dona Dalva também chorava. Ela te amava muito, disse ela, a voz embargada. E eu desperdicei esse amor. Passei 4 anos jogando fora tudo que ela queria para mim. Mas não é tarde demais. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos, me forçando a olhar nos olhos dela. Não é tarde, José Alcides. Ainda dá tempo de honrar a memória dela, de ser quem ela queria que você fosse. Como? Vivendo, de verdade, não fugindo. Não se escondendo, vivendo. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça, vivendo. No 10º dia tomei uma decisão. Estava na varanda bebendo café quando vi meu caminhão estacionado na rua. O velho Scania azul que tinha sido minha casa, minha prisão, minha fuga por tanto tempo. Levantei, desci os degraus, fui até ele. Passei a mão na lataria. A tinta estava desbotada. Havia amassados nas laterais, ferrugem nos paralamas. 4 anos de estrada marcados no metal. Abri a porta da cabine. Cheiro de diesel, suor velho e solidão. Sentei no banco do motorista, segurei o volante, fechei os olhos. E pela primeira vez, não senti vontade de ligar o motor e sair rodando. Senti vontade de ficar. Saí do caminhão, tranquei a porta e voltei para casa. Dona Dalva estava na cozinha fazendo almoço. "Vou vender o caminhão", disse de chofre. Ela se virou surpresa. "Vender? É, não preciso mais dele. Não quero mais ele." "E o que vai fazer?" "Não sei ainda, mas acho que vou ficar. Por aqui, nessa cidade. Ver no que dá." O rosto dela se iluminou. "Sério? Sério." Ela largou a colher, veio até mim e me abraçou. Um abraço apertado, daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. "Vai ser bom ter você por perto", disse ela, a voz abafada no meu ombro. "Vai ser bom ter família de novo." Família. A palavra me atingiu como um soco. Não tinha família fazia 4 anos. Não tinha ninguém. Era só eu e a estrada. Mas agora tinha Dona Dalva, tinha os vizinhos. Tinha um lugar. Tinha uma razão para acordar de manhã que não fosse fugir. Vendi o caminhão 2 semanas depois. Um homem de Goiânia apareceu, avaliou,
Ofereceu um preço justo. Aceitei sem negociar. Quando ele foi embora, levando meu Scania azul pela estrada, fiquei parado na calçada, vendo ele desaparecer no horizonte. Dona Dalva veio ficar do meu lado. "Tá arrependido?" perguntou. "Não." E era verdade. Tô aliviado. Com o dinheiro da venda, aluguei uma casa pequena a 3 quadras da de Dona Dalva. Era simples: 2 quartos, cozinha, banheiro, quintal com um pé de manga. Mas era minha para morar, não para fugir. Comprei móveis usados, panelas, roupas novas, coisas que fazem uma casa virar um lar, e comecei a trabalhar. Arrumei emprego numa transportadora local, no escritório, organizando rotas e fretes. Não era dirigir, mas estava ligado à estrada. E isso bastava. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. Criei rotina: acordar cedo, trabalhar, almoçar com Dona Dalva 2 vezes por semana, jogar dominó com seu Osvaldo nas tardes de sábado, ir na igreja aos domingos, não porque eu tivesse virado religioso, mas porque Dona Dalva insistia e eu gostava da companhia. Fiz amigos, conheci gente, ria de novo, vivia de novo. 6 meses depois daquela manhã na estrada, voltei ao lugar onde tudo começou. Era um sábado. Dona Dalva tinha pedido para eu levar ela lá. Disse que precisava ver. Precisava fechar aquele ciclo. Dirigimos no carro velho que eu tinha comprado. Um Gol surrado, mas funcionava. A estrada estava movimentada. Caminhões, carros, ônibus. A vida seguindo seu curso. Encontrei o lugar pela curva, pelo posto abandonado, pelo pé de ipê. Estacionei no acostamento. Descemos. O lugar parecia menor, menos assustador. A lama tinha virado terra dura. O capim tinha crescido, cobrindo as marcas. Não tinha mais nada ali que indicasse o que tinha acontecido. Só nós dois e as memórias. Dona Dalva ficou parada, olhando para o chão. As lágrimas escorriam em silêncio. "Foi aqui que eu morri", disse ela baixinho. "E foi aqui que eu renasci." Segurei a mão dela. Os dois renascemos. Ela me olhou. Sorriu através das lágrimas. "Obrigada, José Alcides. Obrigada por ter parado, por ter descido, por ter se importado." "Obrigada a você", respondi, a voz embargada. "Ele por me dar uma razão para voltar a viver." Ficamos ali por mais alguns minutos em silêncio. Depois voltamos para o carro e fomos embora. Hoje, quando olho para trás, ainda vejo a estrada, mas não como uma fuga, como um caminho que me levou até Dona Dalva, até aquele acostamento perdido, até aquela manhã que mudou tudo. Marlene tinha razão. A vida é sobre escolhas, sobre parar ou passar direto, sobre se importar ou fechar o coração, sobre viver de verdade ou só existir. Eu escolhi parar, e essa escolha me salvou. Salvou Dona Dalva e salvou a mim. Porque no fim é disso que a vida é feita, de encontros, de escolhas, de coragem para descer do caminhão e encarar o que precisa ser encarado. E de gente imperfeita, machucada, mas ainda capaz de bondade, que decide fazer a diferença. Hoje acordo de manhã com propósito. Hoje rio, choro, sinto. Hoje vivo. E sei que Marlene, onde quer que esteja, está orgulhosa, porque finalmente cumpri minha promessa. Finalmente voltei a ser gente. A estrada continua lá, infinita, vazia, cheia de histórias, mas eu não preciso mais dela, porque encontrei meu caminho, e esse caminho tem nome, chama-se vida. Fim.